E aí, tudo bem? Estamos começando o podcast Conexão Santa, o primeiro podcast cristão católico da paróquia, ou quem sabe, do município de Maracanaú. Eu sou o Diego Marques E eu, Laisa Figueiredo. e nós queremos, antes de tudo, agradecer a sua presença aqui conosco. Desde já, nós pedimos que você curta, comente, compartilhe, para poder incentivar essa proposta, essa iniciativa, que tem como único e exclusivo objetivo evangelizar. E nada mais, nada menos, nós vamos começar o nosso primeiro episódio com Padre Francisco. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês e aqui poder partilhar os conhecimentos, falar um pouco da fé, talvez do meu testemunho de vida, ver naquilo que a gente pode ajudar. Padre. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E o senhor é do Ceará mesmo, né? Sou cearense, natural de Beberibe e Lagoa de Dentro ou Lagoa de Fora? Lagoa de Dentro. Lagoa de Dentro é uma lagoa que está bem cheia, bastante cheia, e é o atrativo da cidade, né? O atrativo do lugar é a própria lagoa. Tem praia, mas a lagoa é o mais atrativo. Padre, Beberibe é um local que a gente conhece, ouvi falar, mesmo até quem não foi, de festas, de carnaval. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? O senhor vem de uma família católica de verdade? Eu venho de uma família católica, onde eu devo muito à minha madrinha de batismo. Meus pais são pais maravilhosos, mas é a minha madrinha de batismo que vai assim me inserir na vida da comunidade, através da catequese. A minha casa sempre era próximo da igreja, então até as brincadeiras como criança era ali nas calçadas ao redor da igreja, então tudo era muito favorável. O conviver com os amigos e também a participação na catequese. Então, meus pais foram pais muito presentes, me ajudaram muito no processo da fé, mas a minha madrinha de batismo é aquela que mais motivava no processo. Era um caminho quase que natural, então. Sim. Como foi que o senhor descobriu a sua vocação? A minha vocação, acredito que Deus falou comigo através do decorrer da vida de forma muito natural. Então, desde 14 anos, eu fui catequista, né? Já fui catequista, e a partir eu ensinava catequese em uma outra comunidade, andava de 3 a 4 quilômetros, era a estrada carroçal, de difícil acesso, né? E já no 6º ano de catequese, o meu primo, que já era seminarista camiliano, junto com a minha madrinha de batismo, me fez a pergunta se eu não tinha ainda pensado em ser padre, né? Eu não tinha nada contra, nem nada a favor, e já estava numa fase em que eu tinha que me decidir, porque 19 anos é uma fase em que você tem que tomar alguma decisão séria Tomar na vida, um rumo, né? Como se diz. Então foi quando eu comecei a participava do ensino médio, e aí eu comecei a participar dos encontros nos camilianos, que ficava aqui na Lagoa Redonda. E devido aí para esses encontros, os amigos, o pessoal do ensino médio começaram a me chamar de irmão, porque eu também chamava eles de irmão, então ficou irmão para cá, ou irmão Chico. E logo saiu a conversa que eu ia ser padre, sem eu dizer nada, porque a professora na sexta-feira fazia chamada, né? Francisco dos Santos. Aí disseram, se ele faltou, ele não é de faltar, se ele faltou é porque ele foi para o encontro, né? Então, era uma vez no mês esse encontro, 2001. E aí, nesse sentido, foi se propagando essa ideia de ser padre, né? E tudo cooperou, né, para isso também. Cooperou nesse sentido, esse consenso, digamos que esse senso em torno disso aí, nesse sentido. Mas até esse momento do senhor decidir-se ser padre, tomar esse rumo na vida, como o senhor mesmo falou, aconteceu algum momento em que o senhor repensou, o senhor quis voltar, algum namoro, alguma coisa assim? Não, padre, o povo quer saber. O senhor namorou antes? Eu tive um namoro, uma experiência de namoro, não foi assim um namoro fixo, né? Mas, ao mesmo tempo, foi a chamada espécie de fica, né? De forma bem respeitosa, não no sentido bem
como De hoje, né? alguns De entendem hoje, de né? hoje, né? Nesse sentido. Mas o meu processo na fé foi através de grupo de jovens, né? Um grupo de jovens que realmente tinha esse processo de seguir a Cristo, né? As nossas amizades eram amizades boas, sadias, de realmente de convivência. Então, o grupo de jovens ele foi fundamental também no meu processo de conversão, porque é quando a gente encontrou grandes amigos. A gente tinha um trabalho social ao mesmo tempo. E foi também no grupo de jovens que eu fui aprendendo essa dinâmica de saber pregar, de ler a Bíblia. Então, foi juntando a vida do grupo de jovem, foi 10 anos de grupo de jovem, juntamente com a catequese, que foi fomentando em mim, né, sempre mais o dado da fé, até que chegou um determinado momento em que Deus falou um pouco mais forte na minha vida e eu fui despertando a vocação para o sacerdócio. A namorada do senhor, né? O senhor conheceu ela num grupo de jovens também ou foi... Era do grupo de jovem, hoje está casada e tem um filho. Que legal, que legal. Isso me chamou a atenção para uma situação, né? Uma observação, melhor dizendo, o quanto é importante também nessa nossa vida de discernimento, de caminhada, a gente está envolto a amigos que nos levem para Jesus. Porque amigo é bom, mas amigo que nos levam até Jesus é melhor ainda, né? Não é, Liza? É importante estar... Desculpa cortar o senhor. É importante estar ao redor de pessoas que te aproximam de Deus, né? Sim, da parte dela também, né? Porque da parte dela, como é comum, né? Todos nós adolescentes jovens temos a questão do impulso, do desejo. E ela já via possivelmente em mim, eu suponho, essa inclinação para o sacerdócio. Por isso que acredito que o namoro não chegou aos seus finais, como é comum, né? Até porque ela tinha medo como o povo já me chamava de irmão, ou possivelmente me via como padre, ela tinha medo da presença dela gerar em mim uma mudança total, né? E dela ser esse empecilho na minha vida. Acredito que ela, de algum modo, procurou se reservar, talvez, nesse sentido, com medo de não ser assim uma pedra de tropeço ou me desviar da vocação. Eu entendo. Eu acredito que essa experiência ajudou o senhor a ter mais certeza do seu caminho, né? Sim, a gente vai tendo maturidade, né? Tanto para a gente, como também vai, a partir daí, tendo maturidade para poder aconselhar e entender os outros que nos traz demandas parecidas, né? Padre, teve uma pergunta que a gente até conversou aqui sobre... o senhor veio para cá muito novo, ainda como um seminarista, né? O senhor e o padre Ivanilson. E logo na sua ordenação, o senhor se tornou o padre e o pároco. Algo que foi um desafio muito grande, né? A paróquia tem o mesmo tempo da sua ordenação, né? Então, eu queria que o senhor contasse um pouco de como foi o desafio que foi para o senhor, tão novo, já assumir e como the boss, o chefe, né? Eu costumo brincar, agora com muita humildade da minha parte, não me levem a mal. Eu costumo brincar que eu não sei ser vigário. Por que eu não sei ser vigário? Porque eu nunca fui vigário. Né? A igreja, não sei por qual motivo, a igreja, ao me ordenar, já me fez pároco. É lógico que não me fez pároco só. Foi até uma experiência que não é tão comum. Dom José colocou aqui 2 párocos, mas disse que um teria que ser o líder, o mais responsável para poder chegar às correspondências no nome dessa pessoa. Então, em um acordo entre Padre Evanilson e eu, ficou indicado o meu nome nesse sentido, né? Então, assim, eu trabalhei em 2011 e 2012 como seminarista na Guaiúba, 3º e 4º ano de teologia, lá em Água Verde, que agora vai ser paróquia, com a graça de Deus, lá está Padre João Mascarenhas, e ouvia falar em Acaracuzinho, mas não tinha nem noção de onde ficava isso. Se bem que o ônibus passava aí, bem aqui próximo, né? Não tinha placa. Nem placa tem. Aqui pelo lado da Ceasa, o nosso bairro maravilhoso, ele não tem placa. Não. Devia ter Sejam Bem-vindos. Era para ter a placa Caracuzinho. Eu sou a favor disso, né? Vindo aqui do Gereissati, tem uma placazinha com esse nome. Mas aqui do lado da Ceasa, que é o lado principal, depois de uma maravilhosa praça que foi feita, já era para ter o nome do bairro nesse sentido. Mas
o bispo, depois de ordenado a gente, em dezembro, fez lá um churrasco e outras coisas mais, e mandou abrir as cartas e estava lá dizendo que a igreja precisava de nós aqui no Acaracuzinho. Então viemos, a gente jamais imaginava que seríamos os escolhidos para cá, né? A gente se dava bem, eu sou um pouco mais energético, mais né? nesse sentido, e Padre Evanilson um pouco mais calmo, acho que formou uma dupla, uma parceria muito boa. Então chegamos aqui em fevereiro de 2013, ficamos 12 dias numa casa, a casa não era tão legal, Eu lembro. então tivemos que nos mudar para uma outra casa, e infiltração, etc. Não deixava o padre dormir de noite também, muito tínhamos- barulho, né? Não tinha condições. Eu Não lembro, tinha eu lembro. condições. Então, passamos para uma outra casa, onde ficamos ali uns 3 anos, até que a gente precisou fazer a casa paroquial, que ainda não tinha, resolvemos fazer. Foi nos aconselhado a alugar, eu não vejo futuro nisso, questão de alugar, porque nunca é da gente, e vai ser um prejuízo para a paróquia, então vimos por bem construir, tínhamos um terreno, então foi construída essa casa com a graça de Deus. E os padres sacramentinos, que são os padres da Pajuçara, sempre nos acolheram muito bem. Na época era o padre Miguel, o padre Lucas, nos acolheram muito bem. E nós fomos também entrando na dinâmica, para conhecer um pouco do andamento da paróquia. Aqui era um setor, então a gente foi conhecendo as pessoas, conhecendo as pastorais, grupo de reflexão. A gente foi criando uma amizade para, como diz o Papa Francisco nos dias de hoje, sentir o cheiro das ovelhas. Nós não sabíamos que ia ser pároco aqui, quando nós chegamos como seminarista. A gente chegou como seminarista, passamos ali 4 a 5 meses, fomos ordenados a diáconos, mas a gente não tinha garantia de que ia continuar. O bispo dizia que a gente ia continuar, mas a gente tinha dúvida dele mudar de plano. Então a gente não criava perspectiva para não sofrer antecipado, né? Mas em dezembro de 2013 se confirmou, né? Então, quando chegou a confirmação, a gente já tinha um conhecimento da realidade, conhecia bastante o povo, porque a gente visitou as famílias, boa parte das casas, grupo de reflexão. Então, foi muito bom para a gente poder trabalhar com as pessoas. A gente já conhecia um pouco as pessoas. Fugindo um pouquinho aqui do assunto, o senhor falou mais cedo que encontrou a vocação em grupo de jovens, né? E assim, eu vejo o apoio do senhor muito grande na questão da juventude na paróquia. Um apoio que muitas das vezes não tem até dos próprios... Paroquianos, coordenadores. E é só para fazer um agradecimento, porque o senhor sabe que eu participo de um grupo de jovens do Movimento Semente, agradeço tanto por ele, quanto pela Fanuel e pros outros grupos menores. Só para fazer um agradecimento. Só para puxar. É Tô só pra brincando. puxar saco. Padre, então, com esse tempo que o senhor esteve aqui como seminarista, essa fase de experiência, se tornando padre pároco, o senhor aprendeu a amar a comunidade, eu tenho certeza que a comunidade lhe ama também. E essa parceria a gente consegue ver assim, de uma maneira muito fácil o desenvolvimento da paróquia em si, que está todo mundo muito feliz, empenhado, né? E uma pergunta nesse processo. O que foi que o senhor, se o senhor olhar nesse caminho do senhor até aqui como padre, como pároco, o que foi aquilo que o senhor identifica como mais difícil e aquilo que foi algo gratificante que o senhor não esperaria e aconteceu? O mais difícil, a gente tem dificuldade um pouco de identificar o que é o mais difícil, porque é um povo bom, é um povo que a gente se junta e faz a coisa acontecer, mas eu acredito que o difícil é justamente a própria dinâmica da coisa. Por exemplo, construções, você tem que gerar recursos, você tem que construir, você tem que fazer o projeto, depois você tem que fazer a manutenção da coisa. Vale frisar que eu já estou caminhando para 11 anos aqui. 10 de padre, 11 morando, né? Que eu não cheguei como padre. Então, é assim, você vai ter que ter pulso e paciência para algumas coisas. Você está criando, fortalecendo, e outras você, no caso da estrutura, você vai ter que estar reformando. Cansa um pouco nesse sentido, né? Eu sou nova, né, na paróquia, porque eu comecei a me engajar mais velha. Mas eu vejo que o senhor fez muito pela paróquia, junto com os cristãos, né? Ajudou muito a crescer. A nossa igreja matriz está a coisa mais linda, creio que pelo empenho do senhor e dos nossos paroquianos. E
O senhor acha que se tivesse mais empenho dos paroquianos, as igrejas, porque a Aparecida ainda está em construção, né? Sim. Já estaria completa a construção? Ou o senhor acha que a dificuldade é porque tá difícil mesmo hoje em dia e... Porque, de fato, nós somos 7 comunidades, né? Nós somos 7 comunidades, temos que cuidar de todas, então todas têm grandes demandas. A gente conseguiu, antes da gente ir para a matriz, nós procuramos, sabia que os gastos lá iam ser muito grandes, seria um investimento muito grande. Então a gente viu por bem logo ver as grandes prioridades das capelas pequenas. Material litúrgico, o que estava bom, o que não estava, questão de energia elétrica, qualidade de som. São Paulo já fala, apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir. Se a gente não tem um bom som, onde dê para a gente ouvir, ou um som razoável, fica difícil, fica né, muito a gente complicado. poder evangelizar. Então a gente procurou dar logo assim, uma assistência nas comunidades menores, nesse sentido, para que quando chegasse na matriz, não viessem reclamar, só pensa na matriz. Não, vocês já foram assistidos de certo modo. Não tem como fazer 100%, mas foi feito algumas coisas, né? Então a gente procurou se ater para essa questão. Quanto aos jovens que você falou, eu sempre acredito na força jovem, né? Acredito na força jovem, só que, assim, eu não tenho muito carisma para trabalhar com jovem. Gosto de jovem. Enquanto eu era jovem, eu trabalhei com muita dramatização, não sei de onde é que Deus me dava tanta coragem para dramatizar. Até sinto falta isso hoje nos jovens de hoje. Naquele tempo era muito comum você dramatizar o evangelho, você dramatizar uma música, dramatizar mesmo, né? Hoje se tem mais um pouco de dificuldade, eu não sei se é porque não faz parte, o objetivo é outro, mas era muito comum naquela época, né? Então hoje o que eu faço? Eu procuro sempre apoiar aquele jovem que eu vejo que ele tem espírito de liderança, que ele consegue atrair o jovem. Então eu consigo dar apoio a ele para que ele possa ser esse instrumento de Deus para os outros jovens, né? Como é no Grupo Sementes, ou em outros movimentos que procurem apoio ao padre, eu procuro dar essa assistência, tanto na questão de retiros, como em alguns outros momentos que se for necessário, né? Porque o difícil de trabalhar com o jovem é que o jovem, ele muda rápido, né? Muda muito rápido e o capitalismo também está sempre oferecendo coisas novas. Então isso mexe muito com a vida do jovem, né? Então fica assim uma coisa inconstante. Hoje você atrai, amanhã você não está atraindo mais. Isso é muito importante. Pelo que eu consegui identificar, talvez o maior desafio foi construir uma paróquia, né? Porque pelo fato de não ter uma paróquia, a gente era um setor e essa paróquia que foi investida era na teoria e o senhor teve que começar do zero. Então o senhor enfrentou o que eu acho que raríssimos padres aqui enfrentaram, que foi essa novidade de ter uma paróquia junto com Covid, com não sei o quê. Então, até essa questão, como a própria Laísa perguntou, das doações é realmente um pouco mais complicado. Padre, falando dessa questão, eu lembrei de uma situação aqui de um colega meu que ele disse que não se confessa aqui porque tem vergonha do senhor. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, o meu temperamento é um temperamento de alguém assim que aparenta ser sério. De fato, eu sou sério, mas dá a entender que eu sou assim um pouco, sei lá, talvez duro, incompreensível, e não é isso que aparece no confessionário. Por que eu digo isso? Quando eu marco as confissões da Semana Santa, a minha fila sempre é as maiores. Eu não chamo, não. Às vezes tem 10 padres, tem 6 padres, a minha fila sempre é a maior. Porque aqueles que já se confessaram comigo, não... Se tinha alguma noção negativa, ou alguma percepção, mudou a percepção. Porque na confissão nós estamos acolá como pastor e pai, nosso papel, é o que eu busco fazer. Reconheço que o meu modo de pregar, o meu modo de se expressar é sempre um modo assim um pouco duro, um pouco sério, mas a minha finalidade é justamente ajudar as pessoas no processo de se converter. Na minha missa tem uma coisa que tem poucas missas que não. Na minha missa ninguém dorme. Eu também não pulo com ninguém, não boto ninguém para dançar. Não que eu sou contra quem dança nem quem pula na missa. É porque acho que o meu modo de ser não deixa ninguém dormir na missa, não. Minhas homilias não são tão curtas, mas as pessoas também não dormem.
sei se isso é um dom, é um talento que Deus deu, né? Mas eu procuro dar o meu melhor nas homilias. Já deixo claro que eu, Diego Marques, me confesso com o padre, viu? E tu, Liza? O Diego Marques, ele se confessa, mas ele está precisando voltar mais. Tô precisando, isso é verdade. Esqueceu? Padre, vou aqui fazer algumas perguntas que vieram pelo Instagram dos paroquianos. A gente vai evitar falar quem mandou para evitar represárias. Não tem represália. Tudo é o amor. Tem uma aqui muito polêmica, eu posso fazer? Pode, se sinta à vontade. Não tem aquela musiquinha não, do tan tan tan? Pode fazer, né? Meu espírito Pronto. está muito em paz. Que ótimo, padre. Padre Francisco dos Santos, por que o senhor chega atrasado nas missas? Olha, essa pergunta é uma pergunta bem desafiadora, bem questionadora nesse sentido, né? Bem, eu reconheço que em alguns momentos se pode ter um atraso, né? Tenho que ver que é o seguinte, nós temos um padre só na paróquia, normalmente nós temos 3 missas no domingo ou 4, e ocorre de quando ter só 3, está tendo evento, o padre prega, o padre tem adoração ao Santíssimo. Isso torna um pouco cansativo nesse sentido. É assim, eu reconheço às vezes alguns atrasos, até peço, quando vai ter esse atraso, eu mando a comunidade não perder tempo conversando, mas rezar o texto. Eu costumo fazer isso, sobretudo em Aparecida, quando eu percebo isso. Mas assim, o padre reconhece que atrasa algumas vezes, mas não é sempre, né? Não é sempre. É tanto que quem é acostumado a chegar atrasado, que acha que o padre vai chegar atrasado, às vezes se dá muito mal. É verdade. Porque às vezes a pessoa chega, o padre já está no hino do Glória, está no Oremos. Né? Então, assim, tem essa questão do atraso, que não é sempre, né? Mas que o padre procura corrigir, fazer o melhor possível. Padre, uma outra curiosidade, eu acho que de todo mundo, né? Do povo de Deus, dos seus filhos em geral, o senhor como padre mesmo, como Francisco, a gente sabe que existe às vezes algumas pessoas esquecem, mas existe o humano atrás do padre que às vezes as pessoas esquecem. E uma época dessa eu até mandei uma mensagem pro senhor em relação a isso, né? Falar nisso, eu quero deixar também o meu agradecimento, né? Que eu sei que minha figura é um pouco antagônica, mas o senhor sempre me acolheu muito bem. E eu acho que o senhor sabe que eu tenho um carinho bem especial pelo senhor. Mas voltando ao assunto, eu mandei para o senhor uma vez um vídeo que eu vi bem interessante, mandei até um abraço e tudo para o senhor, que fala sobre essa questão da solidão do padre. A gente sabe que a paróquia em si sabe que o senhor tem um afago muito grande pela sua mãe, né? Toda segunda-feira o senhor vai para lá ver sua mãe. Mas o resto da semana o senhor está aqui. Como é que o senhor lida com essa questão da solidão do padre, quer queira ou quer não, o senhor é muito observado só pelo fato da sua missão, do senhor ser padre. E eu percebi até pelo que o senhor falou aqui, que não é uma questão só de depois do sacerdócio, mas antes do sacerdócio, como já lhe viam com esse caminho já que feito, a sua própria namorada já lhe observava devido a isso. Então, como é que o senhor lida com os olhares, com a solidão? Como é que o senhor lida com isso? Bem, assim, a ida à casa da minha mãe está muito difícil, porque desde 2020 que eu comecei a faculdade de psicologia, no intuito de não ir clinicar, mas de ter um conhecimento mais amplo para poder ajudar melhor o povo de Deus. Até me disseram assim, seria perca de tempo, porque se eu vou fazer uma faculdade de 5 anos só para ajudar o povo de Deus, né? Mas é isso, a minha finalidade é essa. Eu sou feliz como sacerdote e eu procuro dar o meu melhor. Acho que quanto maior o conhecimento, melhor forma de você compreender aquela alma que chega na sua frente e o intuito de ajudá-la, se é possível. Então, assim, as folgas dos padres normalmente nas segundas, mas se tornou relativo na minha vida, porque eu precisei cumprir a folga conforme a questão da faculdade. E chegou um determinado momento que eu saí prejudicado. Por quê? Porque a prioridade é a paróquia, pelo menos eu entendo assim. A prioridade é o andamento da paróquia. Faculdade vem depois.
Então, no semestre em que, por exemplo, a folga caía na sexta-feira da faculdade, o padre não tirava folga. Por que, que não tirava folga? Porque na sexta-feira à tarde tem confissão, à noite tem missa. Então eu vou para onde? Fazer o que na casa da minha mãe? Sexta-feira de manhã. É 100 quilômetros, né? Então chegou o semestre que eu não tive folga. Então fica bem cansativo. Você tem que procurar, se for o caso, alguma praia por perto, se tiver coragem de dirigir, ou procurar algum padre para conviver, para ir para algum local, para desopilar um pouco nesse sentido, né? A gente procura cuidar um pouco da saúde, para praticar esporte, caminhada. A gente vai tentando procurar ter qualidade de vida. Mas nesses 5 anos, sobretudo agora, esses últimos 2 anos que vai terminando a faculdade, fica uma coisa assim bastante exigente. E aí veio a demanda das paróquias, que só aumentou. Tivemos aí em outubro do ano passado os 40 anos da comunidade de São Francisco, que teve as missões, muita gente de fora que veio participar, os padroeiros. E tivemos agora a Fátima, também os 30 anos. 30 anos, então, né? é algo que já vem com bastante exigência nesse sentido, né? Até física, né? Totalmente. E eu não tenho motorista particular, eu mesmo dirijo, né? Quando tinha o seminarista, que agora não tem, está no seminário, então agora eu tenho que dirigir, me virar nos 30, como diz o ditado, né? Popular nesse sentido. Mas eu procuro visitar meus pais, mesmo que seja rápido, uma vez na semana, a cada 15 dias, tem sido rápido. Para o próximo ano, talvez eu mude um pouco A rotina. porque a faculdade está concluindo, né? E também eu estou indo para 11 anos de padre, não sou mais esse garotinho, então a gente tem que repensar um pouco, um dia e meio mais só para a gente, né? Ô, padre, falando nisso, o Padre Francisco, qual o objetivo que o senhor tem, um sonho que o senhor almeja alcançar que ainda não alcançou? Lógico que a vocação, quer queira ou quer não, é um sonho, é um objetivo, mas fora isso. Olha, parece estranho, eu não tenho esses grandes sonhos materiais, né? O que eu quero chegar é meus 80 anos, tem hora que eu penso que vou chegar, tem hora que não, depende muito do momento que você está passando, né? Mas eu queria chegar aos meus 80 anos. A vida foi me mostrando algumas coisas, porque a gente, quando é adolescente e jovem, a gente tem uma visão, depois você vai vendo a realidade e aí você se sente impulsionado a crescer no conhecimento das coisas. Por exemplo, o padre vai se sentindo obrigado a ter sua residência, a ter sua casa, coisa que eu não imaginava que o padre deveria ter, porque a igreja poderia dispor disso. Em alguns locais dispõe, em outros não, né? Então o padre ele vai tentando procurar ter sua residência, uma casa para morar. Então é algo que não estava no meu pensamento, mas é algo que você vai pensando nesse sentido. E o meu maior sonho realmente é buscar dar o meu melhor para Deus, servindo a comunidade. Eu sou feliz nesse contato com a comunidade de modo geral, né? E é viver, ter saúde, né? Eu não busco riquezas, nem coloco a confiança no dinheiro, apesar de eu reconhecer que o dinheiro ele ajuda, ele é importante, mas ele não é tudo, né? Então, vou vivendo a vida sob o auxílio de Deus, com o apoio da comunidade. Mas os meus sonhos são sonhos pequenos, é concluir a faculdade, concluir esse ano da vontade de Deus. Né? Psicologia, no caso, né? E aí você vai tentando fazer a sua casa para que você possa ter aonde morar. Um descanso. E são coisas bem terminar pequenas, a corrida e guardar a fé. É como fala o apóstolo Paulo, essa é a meta, né? Completar a corrida e guardar a fé. Essa é a meta. Para receber a coroa imperecível. Senão não vale a pena. Não vale a pena. Você se sente amado pela comunidade? Olha, eu me sinto amado, me sinto valorizado. Algumas pessoas, você falou assim, as olhadas, numa das perguntas aí você não entrei. Eu não sei se é o meu discurso, o meu modo de pregar, que é um pouco duro, mas o povo, de modo geral, me respeita, né? De modo geral, me respeita. Em alguns locais, a gente ouve falar, não sei quem está apaixonado por fulano de tal. Comigo, graças a Deus, não sei se é porque eu não dou cabimento, nem aliso muito, não tem essas questões assim, não.
de modo geral, né? Então, eu sou feliz na comunidade, me sinto muito acolhido pelas senhoras, procuro me aproximar também da juventude. Assim, de certo modo, eu gozo, usufruo de um respeito, de um apreço nas famílias por onde ando, né? Isso me faz bem. Eu também procuro dar o meu melhor, né? Eu procuro cooperar com a fé das pessoas, ou seja, eu evito ser escândalo na vida das pessoas. Jesus até fala que ai daquele que escandalizar os pequeninos. Então eu procuro levar uma vida séria. Aqueles que vêm estagiar aqui, os seminaristas, no nosso primeiro encontro eu alerto sobre isso, porque se eu não sou o primeiro a escandalizar, também outros não vão deixar fazer isso, né? Então a gente procura sempre dar o nosso melhor. Me sinto apoiado pela comunidade como um todo, né? Eu, como um integrante da comunidade, eu não represento a comunidade, mas aqui a gente faz às vezes, né? Posso dizer que a gente se sente muito feliz em ter o senhor como padre, como pároco. A gente viu aí, nós vemos com os próprios olhos o desenvolvimento da paróquia, a juventude cada vez mais confiante, mais acolhida, os idosos participando, enfim, raças, classes, idades, está todo mundo se sentindo bem acolhido. Lógico que tem uma parte que não gosta, mas isso faz parte da caminhada, né? Tem aquela velha frase já conhecida que nem Jesus agradou todo mundo. Eu tiro aqui como prova disso, uma pequena prova, a produção da Liza, que quando soube que o senhor ia ser o primeiro entrevistado, ela fez uma parada aí no cabelo, que eu não sei como é o nome, cortou também, né? Faz tempo Ficou já. bonito. Passou um Muito perfume aí obrigada, docinho. Então, Que eu quis isso minha- a caráter. Então, Exatamente. isso demonstra um respeito. A gente tem, por exemplo, a beleza, né? A fé vem pelo ouvir, mas a beleza ela também ensina, né? Isso é um dos motivos dos ícones, das imagens na igreja. A evangelização por meio da visão. E como a própria Liza comentou, a nossa igreja é muito bonita. Hoje a gente vê um êxodo, um movimento muito grande de pessoas de fora vindo casar aqui, devido à reforma que o senhor fez na matriz, né? Na igreja matriz, ficou muito bonita. Então, isso mostra um zelo, mostra um respeito à torre, né? Isso tudo vai dando mais cara de paróquia, mais cara de igreja católica. E eu acredito que todo esse movimento que o senhor faz vai dando esse respaldo, esse respeito perante toda a comunidade. Como fala o nosso novo arcebispo, Dom Gregório, o melhor está por vir, né? Então eu também posso usar esse frasão que ele falou no dia da sua missa de posse. Nós estamos aí caminhando para Aparecida. O nosso plano é que no final de 2025, se for com a graça de Deus, a gente consiga fazer a dedicação da igreja de lá. Então, para esse ano nós queremos colocar os vitrais até dezembro, né? E durante o ano que vem, piso e também os bancos, que não são tão baratos, né? A gente pretende, é o nosso sonho. Então lá também é um projeto que vai ficar muito bonito, não é querendo fazer assim, criar intriga, porque a minha missão é fazer paz, é realizar ponte, né? Mas pode ser que as pessoas, depois de concluída a Aparecida, procurem se casar mais lá do que no próprio São Francisco, né? Tem essa questão, o projeto é bem ousado, mas vai dar certo, está caminhando para isso. Adelano também? Padelano coopera muito, né, com essas ideias, ele me ajuda e a gente vai junto idealizando, né? Com as ideias deles, as ideias na arquitetura, né? Ele vai cooperando nesse sentido e a gente vai somando, vendo aquilo que cabe no bolso e tendo qualidade. Vai fazendo. Vamos para os agradecimentos agora dos nossos patrocinadores. Padaria Nossa Senhora da Guia, Papelaria Nossa Senhora de Fátima e o Instituto Lucimário Caetano por todo o apoio. Muito obrigada. Agradecer também a Pascom, que idealizou, deu início a esse projeto. A Pascom que vem sendo tão importante desde ali do período Covid em diante, as portas fechadas, né? Para poder alimentar a fé, transmitir a missa. Então a gente quer agradecer pelo convite, agradecer pela vinda do padre, mas antes de passar para o padre dar aquela mensagem final, a gente queria reforçar mais uma vez nosso pedido. É uma iniciativa, é um projeto que tem tudo para dar certo,
mas nós precisamos de você. Do apoio de Compartilhando, vocês. comentando, curtindo, incentivando. Eu acredito que se você, que é nosso ouvinte hoje, telespectador, compartilhar para 5 pessoas no mínimo, a gente consegue alcançar um número muito bacana que vai fazendo com que a gente vá ganhando força, expressão e que o projeto continue. Já temos aí mais alguns convidados para vir e para que isso se torne cada vez mais interessante, porque o objetivo, eu repito, é somente um: evangelização, porque essa é a nossa missão, né? Evangelizar, levar fé e trazer, como o próprio nome diz, conexão santa, histórias que inspiram, que motivam e que fortalecem a nossa fé, que estamos aqui conversando com o nosso pároco, como a fé de você, que está em casa, que às vezes por algum motivo está um pouco desanimado, e vendo que o Padre Francisco, esse padre acolhedor, vendo que os outros que vão vir, os outros convidados, têm uma fé que inspira, uma história que inspira, você vai querer cada vez mais caminhar em direção a Jesus Cristo. Amém? Amém. Não só agradecer, mas também parabenizar. Pode fazer o corte também, que esse é Não bom. vai fazer corte disso, tá? Obrigada. Mas dar os parabéns para a Pascom pela iniciação do projeto. Agradecer ao padre por acreditar no projeto dos meninos. E agradecer também pelo convite, tá? Confesso que estou um pouco tímida ainda. Estou trocando as palavras, mas vou me esforçar para trazer o melhor conteúdo para vocês e evangelizar da melhor forma possível. Amém? Padre, Amém. a gente quer agradecer pela disponibilidade. A gente sabe que, como o senhor mesmo disse aqui, é só um, então é muito corrido. Então foi realmente muito bacana o senhor ter cortado um pouco do tempo, estar aqui conosco, até para o povo conhecer um pouco mais. Muito obrigado. E se o senhor quiser falar alguma coisa, finalizar, antes de dar a bênção e dar aquela mensagem de fé, se o senhor quiser agradecer alguma coisa. Eu quero, primeiramente, elogiar a Pascom por essa iniciativa. Acredito que nós temos que celebrávamos domingo passado a ascensão do Senhor. Então a igreja vê cada vez mais, através dos papas, dos santos padres, a importância da gente usar a mídia, o rádio, a TV, a internet, para que a gente possa levar boa nova, boas notícias. Eu acredito que a Pascom tem muito a somar através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, levando testemunho de vida, levando mensagem de fé, de esperança. Então eu quero agradecer a cada um dos jovens da Pascom, que muito antes da pandemia, já tinha ali um trabalho no anonimato, através do Tainã e de outros jovens junto com ele. E acho que Deus já estava agindo ali, porque quando a pandemia chegou, nós já estávamos ali, digamos, com 60% preparado para fazer alguma coisa, para ter esse intercâmbio. Já tínhamos, de certo modo, pessoas que nos assistiam bastante, e foi assim um canal que nos ajudou muito, o meio de comunicação, através da rede social. Então, parabenizar cada jovem da Pascom, agradecer aos entrevistadores, agradecer ao Márcio Caetano pela parceria, pelo apoio, agradecer a cada um de vocês, paroquianos, muito obrigado pelo amor, carinho, respeito, rezo por todos, rezem por mim, e que nós possamos ser cada vez mais esse rebanho de Cristo, pessoas que se amam, que se unem, somos diferentes, temos coisas que somos diferentes, mas somos chamados a somar naquilo que nos une, né? Na fé, na comunhão, na construção do reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar todos vocês, abençoar a nossa paróquia, que nós também possamos, nesse tempo de Pentecostes, tomar consciência da importância do Espírito de Deus na nossa vida, que nos faz, que nos chama a uma vida nova, a viver segundo a vontade de Deus, e não sermos meramente um homem ou uma mulher apenas carnal, voltado para esse mundo, mas que nós possamos renascer da fé sobre a ação do Espírito Santo de Deus, né? Jesus deixa bem claro para Nicodemos. Nicodemos, como judeu, representa muitos judeus e alguns que não são judeus que pensam como ele. Senhor, eu já sou velho, por acaso uma pessoa pode nascer novamente? Então, Nicodemos só conhecia o nascimento biológico. E Jesus vem nos falar, através do Espírito Santo, que é preciso o segundo nascimento, o nascer da fé. O nascer da fé. Perceber que Deus nos fez para Ele,
que nós não pertencemos a esse mundo, que nós vivemos nesse mundo, precisamos usufruir dele, porque precisamos dele para habitar, os que vêm depois de nós possivelmente também. Então precisamos usufruir desse mundo, mas ao mesmo tempo saber que a nossa cidadania é o céu e que Jesus nos quer ao lado dele, porque é o propósito dele. Ter ao lado dele quem ele ama, essa é a meta de Jesus. E diante disso, nós estamos passando por um contexto social bem crítico, que é o Rio Grande do Sul. Então que nós possamos nos mostrar nossa solidariedade, porque a identidade particular do cristão é amar. O resto é conversa. A identidade própria do cristão é amar. O orar, o comungar, o rezar o texto, o ler a Bíblia, tudo isso é importante. Mas tudo isso deve me levar a amar. Se não me levar a amar, não estou rezando direito, não estou comungando direito, não estou lendo corretamente, não estou adorando como era para ser. Então, os instrumentos que Deus nos deixa é justamente proporcionar em nós a capacidade de amar. E esse amor, ele se traduz no perdão, se traduz na solidariedade, na honestidade. E no contexto social, no momento, nosso país se volta para, sobretudo, para o Rio Grande do Sul, né? As enchentes que lá estão acontecendo, que nós possamos fazer as doações. E por que digo isso? Porque está surgindo aquele boato, como sempre aparece, os fake news, em que estão desviando as doações. Não vou doar porque estão desviando as doações. Olha, se a gente partir desse princípio, a gente não vai mais ajudar ninguém, não. Porque fica difícil. Primeiramente, nós não temos prova de quem está desviando. E segundo, o meu dever é dever de ajudar, de fazer o bem. Eu tenho que ser reto, coerente com a minha consciência. O meu dever é de fazer o bem. Se uma terceira pessoa desvia o que foi dado, o pecado e o crime é dela. Aquilo que se ganha, que se obtém de forma ilícita, não traz felicidade. O meu dever é amar, é fazer o bem. É isso que nos ensina o nosso mestre Jesus Cristo. Obrigado a você, paroquiano, a toda a equipe, que nós possamos cada vez mais divulgar programas como esse, que nós possamos divulgar para que possa chegar a outras pessoas, a mais e mais corações possam sentir o chamado forte do amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez os céus e a terra. Desça sobre todos nós, nossas famílias, trabalhos, estudos, projetos, sonhos. A bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo domingo, uma feliz semana. Fiquem com Deus. E essa é a Conexão Santa.